o som da minha garrafa térmica Chatial de Kim de 1947 batendo no terraço de Lajes estilhaçou o ar quente da noite de setembro como tiros, seguido imediatamente pela gargalhada estridente de Madison Kine enquanto $10.000 em ouro líquido se espalhavam pelas pedras que eu havia assentado com minhas próprias mãos 23 anos atrás. Meu Deus, Derek, seu jardineiro vai ter uma baita bagunça para limpar. Ela riu baixinho, cambaleando em seus saltos de grife enquanto gesticulava vagamente em direção à poça crescente do que um dia fora um dos melhores vinhos de sobremesa já produzidos. Ainda bem que abrimos mais umas 6 garrafas dessa coisa velha e empoeirada. Quem é que bebe vinho dos anos 40 hoje em dia? Provavelmente já virou vinagre. Fiquei paralisado na porta da minha própria adega, o santuário com temperatura controlada que levei 15 anos para criar e outros 8 para aperfeiçoar, observando a noiva do meu filho tratar o trabalho de uma vida inteira como lembrancinhas em uma festa universitária regada a barril de cerveja. Ao redor dela, uma multidão de 150 convidados circulava pelo terraço principal do meu vinhedo, consumindo comida que custava mais por prato do que a maioria das pessoas gasta em compras de supermercado em um mês, bebendo vinhos que representavam décadas de colecionismo e investimento cuidadosos e celebrando um noivado que aparentemente havia sido planejado sem qualquer consideração pela mulher que era dona de cada videira, cada prédio e cada garrafa insubstituível que eles estavam destruindo. Naquele momento. Madison, talvez você devesse ir com calma, sugeriu Derek, sem muita convicção, de sua posição perto do bar, onde permitia que a equipe de catering servisse meu Bordeaux de 1982 como se fosse vinho da casa. Aquela garrafa era bem cara. Caro? Madison riu novamente, o som ecoando pelos meus terraços como unhas arranhando um quadro negro. Derek, querido, quando herdarmos este lugar, teremos tanto dinheiro que vinho caro será como comprar água. Além disso, vinho velho é só vinho velho. Já conversei com aquela organizadora de festas em Napa sobre transformar toda esta propriedade em um espaço de casamento de luxo. Poderíamos cobrar uns $50.000 por evento e ganhar muito mais do que vendendo garrafas empoeiradas para snobs de vinho. Herde este lugar. As palavras me atingiram como água gelada quando percebi que meu filho aparentemente havia dito à sua noiva que meu vinhedo, a propriedade de 120 acres que passei 25 anos desenvolvendo de um terreno bruto para uma das vinícolas boutique mais respeitadas do condado de Sonoma, era algum tipo de patrimônio familiar que seria automaticamente transferido para ele após a minha morte. O jardineiro pode limpar isso, continuou Madison, cutucando os cacos de vidro com o salto Lugbolta e procurando alguém para lidar com a bagunça que havia feito. Onde ela está, afinal? Eu disse a ela mais cedo que esses arranjos de flores estavam todos errados, e ela simplesmente me olhou com uma cara estranha, como se não entendesse inglês. O rosto de Derek ficou vermelho quando vários convidados se viraram para encarar a indiferença casual de Madison em relação ao que ela claramente acreditava ser um funcionário contratado. Madison, fale mais baixo, murmurou ele, olhando em volta nervosamente. As pessoas estão ouvindo. E daí, Derek? Precisamos estabelecer limites com a equipe desde o início. Tenho lido sobre planejamento de casamentos e todos os especialistas dizem que você precisa ser firme com os fornecedores e funcionários, senão eles vão te explorar. A equipe, os funcionários, o jardineiro. Encostei minhas costas na parede de pedra da minha loja de vinhos, tentando processar o que estava ouvindo. Nos últimos 6 meses, desde que Derek anunciou seu noivado e começou a levar Madison para as reuniões familiares, notei que ela me tratava com uma indiferença casual que atribuía a diferenças geracionais ou talvez a uma certa timidez social. Ela nunca perguntou sobre minha formação, meu envolvimento nas operações da vinícola ou minha relação com a propriedade, além do que Derek aparentemente lhe havia contado, que, pelo que eu estava ouvindo, era precisamente nada. Derek, falando sério, precisamos conversar com a sua mãe sobre modernizar toda essa operação, continuou Madison, gesticulando amplamente para os terraços onde minhas videiras, cuidadosamente cultivadas, se estendiam em fileiras perfeitamente organizadas em direção às colinas. Essa estética rústica de fazenda é tão 2010. Quando assumirmos, devemos modernizar tudo. Talvez adicionar um spa. Com certeza, reformar a sala de degustação para algo mais digno do Instagram. Quando assumirmos o poder, Madison, talvez este não seja o momento certo para discutir isso. E, sinceramente, a jardineira precisa de melhor treinamento e de mais tato. Pedi a ela para mover algumas mesas mais cedo, e ela agiu como se eu estivesse falando uma língua estrangeira.
Sei que ela provavelmente está aqui há muito tempo, mas se queremos administrar um estabelecimento de alto padrão, precisamos de funcionários que entendam de atendimento ao cliente. Saí das sombras e caminhei lentamente em direção ao grupo reunido em volta de Madison, meu coração batendo forte com uma mistura de raiva e incredulidade. 25 anos construindo este vinhedo do zero. 25 anos aprendendo a cultura vida, desenvolvendo expertise em vinificação, estabelecendo relações com distribuidores e criando uma marca cujo aroma é reconhecido em toda a Califórnia, sinônimo de qualidade e consistência. 25 anos de trabalho que a noiva do meu filho aparentemente descartou como propriedade herdada e administrada por jardineiros contratados. Com licença, disse eu em voz baixa, aproximando-me do grupo com a calma que advém de um choque tão profundo que cria sua própria insensibilidade protetora. Madison se virou para mim com a expressão impaciente que faria a uma garçonete que interrompesse uma conversa importante. Ah, aí está você, disse ela com uma paciência exagerada. Escute, preciso que você limpe essa bagunça, disse ela, apontando para a garrafa de vinho quebrada. E traga um champanhe decente em vez dessas garrafas antigas que têm gosto de peças de museu. Estas garrafas antigas, repeti lentamente. Exatamente. Não sei quem disse ao Derek que vinho velho era bom, mas, sinceramente, abrimos uma garrafa de 1961 mais cedo e era simplesmente horrível, parecia couro líquido. Traga-nos um Crystal ou um Dominion, algo que tenha um gosto bom de verdade. A garrafa de 1961 que ela descrevia era um Chantal Lour que me custou $4.000 em um leilão há 3 anos. Eu a estava guardando para uma ocasião especial, planejando abri-la quando Derek anunciasse seu noivado. Em vez disso, a noiva do meu filho aparentemente a consumiu como se fosse vinho de supermercado, reclamando da idade e da autenticidade do vinho. Vou ver o que consigo encontrar, consegui dizer. Ótimo. E quando terminar, você pode dar um jeito na iluminação aqui. Está muito fraca para fotos. Todo esse cenário precisa ser um instagramável se formos usá-lo para o conteúdo do nosso casamento. Derek estava a aproximadamente 3 metros de distância, perto o suficiente para ouvir cada palavra da condescendência casual de sua noiva em relação à sua mãe, sem dizer absolutamente nada. Derek, eu disse, controlando cuidadosamente a minha voz. Poderia falar com você em particular por um instante? Mãe, estamos no meio da festa agora. Pode esperar, mãe? A palavra pairou no ar entre nós quando Madison ergueu a cabeça bruscamente, surpresa, sua expressão mudando de impaciência para confusão enquanto processava a implicação do que Derek acabará de dizer. Mãe, ela repetiu, olhando de Derek para mim com crescente alarme. Derek, do que você está falando? Por que você está chamando o jardineiro de mãe? O silêncio que se seguiu foi tão completo que eu conseguia ouvir a brisa da noite sussurrando entre as minhas videiras de Cabernet Sauvignon a 50 metros de distância. Madison, disse Derek com cautela, a voz tensa, tomada pelo pânico de quem percebe que criou um problema difícil de resolver. Acho que precisamos conversar. Falar sobre o quê, Derek? Por que você chamou a jardineira de sua mãe? Por quê? Eu disse baixinho, minha voz ecoando pelo terraço com perfeita clareza. Eu sou a mãe dele. E este não é um vinhedo qualquer que você esteja planejando modernizar e transformar em um local para casamentos. O que você quer dizer? Quer dizer, este é o meu vinhedo, a minha propriedade, a minha coleção de vinhos que vocês têm tratado como lembrancinhas de festa, meus 25 anos de trabalho que vocês têm descartado como decoração ultrapassada. Algumas festas de noivado terminam com brindes, dança e planos para futuras comemorações. Esta festa de noivado estava prestes a terminar com uma revelação que obrigaria todos os presentes, especialmente Madison Kane, a repensar tudo o que acreditavam saber sobre propriedade, dinâmica familiar e as consequências de tratar as pessoas como se seu valor fosse determinado pelo status que elas mesmas acreditam ter, em vez de sua posição real no mundo. E eu estava prestes a descobrir se meu filho havia permitido deliberadamente que sua noiva humilhasse sua mãe, ou se ele simplesmente tinha sido covarde demais para corrigir as suposições dela sobre quem realmente era o dono de tudo o que ela planejava herdar. O rosto de Madison passou por diversas expressões como uma máquina caça-níqueis parando em diferentes combinações. Confusão, descrença, constrangimento e, finalmente, algo que se aproximava perigosamente do pânico, enquanto ela começava a processar as implicações do que eu acabará de revelar. Seu vinhedo, ela repetiu, elevando o tom de voz uma oitava.
Derek, do que ela está falando? Você disse que esta era propriedade da família. É propriedade da família, respondeu Derek fracamente, evitando contato visual com nós dois. Eu nunca disse que não era o vinhedo da minha mãe. Você nunca disse que era o vinhedo da sua mãe. A voz de Madison ecoou pelo terraço, atraindo os hóspedes próximos que começavam a pressentir um drama mais interessante do que o trio de jazz que eu havia contratado para criar um ambiente agradável. Você me disse que este lugar pertencia à família e que nós o herdaríamos eventualmente. Madison, fale mais baixo, implorou Derek, olhando em volta para a crescente plateia de convidados do casamento, sócios e amigos da família que testemunhavam o que rapidamente se tornava a festa de noivado mais constrangedora da história do condado de Soma. Não me diga para falar mais baixo, Derek. Passei 6 meses planejando nosso casamento aqui, falando sobre reformas e planos de negócios, tratando sua mãe como uma empregada doméstica porque você nunca se deu ao trabalho de mencionar que ela é a dona de tudo isso. Vi o rosto do meu filho ficar vermelho como um tomate quando ele percebeu a gravidade da situação que havia criado com sua desonestidade passiva. Durante 6 meses, ele permitiu que Madison interagisse comigo como se eu fosse um funcionário em vez do proprietário do imóvel, aparentemente preferindo evitar conversas difíceis sobre a dinâmica familiar a corrigir seu comportamento cada vez mais presunçoso. Senhora Blackstone, Madison se virou para mim com uma polidez desesperada. Sinto muito. Eu não fazia ideia. Derek nunca explicou a situação da propriedade direito. Não, ele não fez isso. Concordei, observando a expressão do meu filho enquanto ele se esforçava para encontrar palavras que pudessem minimizar sua culpa nessa confusão. Quer dizer, quando Derek me trazia aqui para jantares em família e você estava sempre na cozinha ou trabalhando no jardim, eu simplesmente presumi. Quer dizer, você está sempre vestida de forma tão casual e nunca mencionou ser dona de nada, porque normalmente não sinto necessidade de anunciar que possuo alguma propriedade para estabelecer credibilidade com os convidados na minha própria casa. O rosto de Madison empalideceu ao perceber que sua explicação estava piorando as coisas em vez de melhorá-las. Não era isso que eu queria dizer. Eu só. Derek sempre falava em herdar o vinhedo eventualmente, então pensei que talvez pertencesse ao pai dele, aos avós ou algo assim. Pertencia a mim e ao meu falecido marido, Richard. Agora pertence a mim inteiramente e exclusivamente. Ai, meu Deus, sussurrou Madison, olhando em volta para os 150 convidados que estavam consumindo o que ela agora percebia ser meu vinho, minha comida e minha hospitalidade, enquanto ela havia passado a noite me tratando como empregado doméstico. Derek, por que você não me contou? Porque toda vez que eu tentava falar sobre finanças familiares ou propriedade de imóveis, você mudava de assunto ou dizia que conversaríamos sobre isso depois do casamento, respondeu Derek na defensiva. Você parecia mais interessada em planejar a festa do que em entender os detalhes. Os detalhes. Derek, isso não é um detalhe. Este é o negócio da sua mãe, a casa dela, o trabalho da vida dela, e eu tenho estado. A voz de Madison falhou quando a dimensão total do seu comportamento começou a ficar clara. Meu Deus, senhora Blackstone, eu tenho dado ordens à senhora como se a senhora trabalhasse para mim. Sim, você tem. E eu quebrei aquela garrafa de vinho e mandei você limpar. Uma garrafa de $10.000 de Chantilly de 1947. Sim, $10.000. A voz de Madison era quase inaudível. Derek, você disse que era só vinho velho que provavelmente não valia mais nada. Eu disse. O quê? A expressão de Derek mudou de constrangimento para alarme quando ele percebeu que Madison estava prestes a revelar mais sobre suas conversas particulares a respeito da minha coleção de vinhos. Você disse que vinhos antigos perdem valor com o tempo e que a maioria das garrafas na loja provavelmente valia menos do que vinhos de safras recentes. Você disse que sua mãe tinha um apego sentimental a elas, mas que provavelmente iríamos querer vender a coleção e usar o dinheiro para reformas. Senti um frio percorrer meu peito enquanto processava essa informação. Derek não só deixou de corrigir as suposições de Madison sobre meu status, como também incentivou ativamente sua atitude desdenhosa em relação à minha coleção de vinhos, uma coleção que representava não apenas um investimento financeiro significativo, mas também 30 anos de paixão compartilhada entre Richard e eu. Derek, eu disse baixinho, foi isso mesmo que você disse a ela sobre a minha coleção de vinhos? Mãe, eu só estava tentando ajudar a Madison a entender que algumas dessas garrafas são muito antigas e podem não ter o mesmo sabor que vinhos mais novos.
Você me disse que eram antiguidades sem valor, interrompeu Madison, aparentemente percebendo que Derek estava minimizando seu papel em seus equívocos. Você disse que sua mãe estava acumulando garrafas que seriam melhor substituídas por vinhos modernos que os convidados realmente apreciariam. Antiguidade sem valor, repeti, olhando para meu filho com uma expressão que o fez dar um passo involuntário para trás. Eu nunca usei essas palavras exatas. Derek, você fez isso mesmo. Você disse que deveríamos doá-los para a caridade para obter abatimento fiscal e abastecer o vendedor com vinhos que as pessoas realmente queiram beber. A multidão ao nosso redor aumentou à medida que se espalhava a notícia de que algo dramático estava acontecendo perto da loja de vinhos. Eu reconhecia rostos da comunidade vinícola local, donos de restaurantes, colecionadores e profissionais do setor que entendiam exatamente o que Madison acabará de admitir ter destruído. Senhora Blackstone, disse James Morrison, o fedorento funcionário do restaurante mais prestigiado de Ellsburg. Ouvi direito que alguém quebrou um Chat-Alden de 1947? Você ouviu corretamente. E consumiu um Chantal de 1961. Exatamente, disse James, fazendo uma careta visível. Espero que você tenha seguro para sua coleção. Parte disso, porém, o seguro não substitui o valor sentimental dos vinhos que meu falecido marido e eu colecionamos juntos ao longo de 30 anos. Espere, interrompeu Madison, com a voz carregada de novo pânico. Se aquele vinho valia $10.000, quanto valia a garrafa de 1961? O Chantal 1961. Aproximadamente $4.000. 4.000? Derek, você disse que tinha um gosto ruim porque estava velho. Tinha um gosto ruim porque você não tem o paladar apurado para apreciar um vinho desse calibre, observou James com franqueza profissional. Um Lourdes de 1961 é uma das melhores safras de Bordeaux já produzidas, descrevê-lo como tendo gosto de couro sugere uma completa incapacidade de distinguir complexidade de simplicidade. Madison se virou para mim com lágrimas começando a se formar em seus olhos. Senhora Blackstone, eu destruí $14.000 em vinho. Até o momento, porém, ainda não contabilizei o prejuízo total. Meu Deus, Derek, temos que pagar por isso. Temos que consertar isso. Madison, não temos $14.000 para gastar em vinho novo, disse Derek em voz baixa, finalmente reconhecendo a realidade financeira da situação deles. Então vamos conseguir um empréstimo. Vamos dar um jeito. Senhora Blackstone, por favor, me diga como resolver isso. Olhei para meu filho, que encarava o chão com a expressão de alguém que acabará de perceber que suas tentativas de evitar conversas difíceis haviam criado consequências muito mais sérias do que as discussões originais teriam sido. Derek, por que você não explica para Madison exatamente o que você disse a ela sobre herdar essa propriedade? Mãe, podemos conversar sobre isso em particular? Não. Ela está planejando o casamento aqui com base em suposições que você aparentemente incentivou. Ela merece entender a situação real da propriedade. Algumas festas de noivado têm momentos constrangedores quando as famílias começam a se conhecer melhor. Esta festa de noivado, em particular, foi marcada pela completa destruição das expectativas que moldaram o relacionamento de Madison com nossa família durante 6 meses, enquanto meu filho descobria que a desonestidade por omissão podia ser mais prejudicial do que conversas honestas sobre assuntos complexos. E eu estava começando a entender que a mulher que eu vinha tolerando como uma distração romântica temporária para Derek, na verdade, planejava herdar o trabalho da minha vida, enquanto me tratava como um empregado, com o incentivo implícito do meu próprio filho. O silêncio se estendeu por quase 30 segundos enquanto Derek permanecia imóvel, aparentemente buscando palavras que pudessem minimizar a magnitude de seu engano sem piorar a situação. Ao nosso redor, a festa de noivado continuava com um ar cada vez mais surreal. Os convidados fingiam se concentrar nas conversas e nos aperitivos, enquanto, obviamente, se esforçavam para ouvir cada palavra do que havia se tornado a principal atração da noite. Derek, disse Madison com uma calma perigosa, o que exatamente você me disse sobre herdar este vinhedo? Eu lhe disse que era uma propriedade de família que eventualmente passaria para a próxima geração. Transição como? Quando? Em que circunstâncias, Madison? Não acho que este seja o momento certo. Este é exatamente o momento certo. Derek, passei 6 meses fazendo planos com base nas informações que você me deu sobre o nosso futuro. Preciso saber o que é verdade e o que não é.
Observei meu filho se debater com a conversa que deveria ter tido meses atrás, e me perguntei quantos outros aspectos do relacionamento deles foram construídos sobre omissões convenientes em vez de comunicação honesta. O vinhedo provavelmente acabará fazendo parte da minha herança, disse Derek cuidadosamente, cada palavra escolhida para evitar qualquer compromisso com detalhes específicos. Provavelmente, interrompi. Derek, quando foi que eu te disse que você herdaria esta propriedade? Bem, você não disse explicitamente. Não mencionei absolutamente nada sobre herança, nem explícita nem implicitamente. Aliás, deixei bem claro que meu planejamento sucessório ainda não está finalizado e depende de diversos fatores, incluindo minha avaliação da sua maturidade e discernimento. Qual a sua avaliação da maturidade e do discernimento dele? Repetiu Madison, olhando entre Derek e eu com crescente alarme. O que isso significa? Significa que a herança não é automática, respondi. Ela é conquistada demonstrando responsabilidade, respeito pelo patrimônio familiar e capacidade de administrar obrigações financeiras significativas. O rosto de Derek empalideceu. Mãe, você sempre disse que a vinícola ficaria na família. Eu disse que esperava que permanecesse na família. Nunca disse que seria transferido automaticamente para você, independentemente do seu comportamento ou capacidade de tomar decisões. Madison olhou para Derek com uma expressão que sugeria que ela estava recalculando tudo o que pensava saber sobre o futuro financeiro deles. Derek, você me disse que herdaríamos este lugar integralmente. Você disse que sua mãe estava ficando mais velha e que logo gostaria de se aposentar e nos passar a administração. Eu disse que provavelmente era isso que acabaria acontecendo. Não, você disse que era exatamente isso que ia acontecer. Você disse que era apenas uma questão de tempo. Madison, você está se lembrando errado. Não estou me lembrando errado de nada. Derek, tenho mensagem sua sobre transformar a casa de hóspedes em nossa residência permanente e a casa principal em um espaço para eventos. Você me enviou anúncios imobiliários de propriedades semelhantes para me mostrar quanto dinheiro ganharíamos reformando este lugar para casamentos e retiros corporativos. A revelação de que Derek vinha planejando ativamente a comercialização da minha propriedade me atingiu como um soco no estômago. Passei 25 anos construindo este vinhedo como uma combinação de empreendimento comercial e legado familiar, e meu filho aparentemente vinha calculando seu valor de reurbanização comercial sem meu conhecimento ou consentimento. Derek, eu disse bem baixinho. Você anda pesquisando a possibilidade de converter minha propriedade para uso comercial. Mãe, eu estava tentando entender o potencial comercial. O potencial comercial de propriedades que você não possui e que nunca lhe foram prometidas. Você sempre disse que queria que o vinhedo fosse lucrativo e sustentável para as gerações futuras. Eu disse que queria que continuasse sendo um vinhedo familiar produzindo vinhos de qualidade, não que eu quisesse que fosse transformado em um local para casamentos administrado por jovens que não conseguem distinguir entre uma garrafa de Bordeaux de $4.000 e um vinho de supermercado. James Morrison, que ainda ouvia com fascínio profissional, pigarreou diplomaticamente. Senhora Blackstone, se não se importa que eu pergunte, qual o tamanho da sua coleção de vinhos de safras antigas? Porque se esses jovens têm tratado vinhos de qualidade museológica como aperitivos de festa, são aproximadamente 500 garrafas, que vão de Bordeaux franceses da década de 1940 a Cabernet Sauvignon californiano da década de 1990, com um valor total da coleção em torno de $2,8 milhões. O número impactou a multidão ao redor como um trovão. A conversa cessou completamente enquanto os convidados processavam a informação de que Madison havia consumido vinhos, casualmente, que valiam mais do que a casa da maioria das pessoas. 2,8 milhões, sussurrou Madison. Derek, você me disse que a coleção de vinhos valia, no máximo, $50.000. Fiz uma estimativa com base no que eu achava que um vinho velho poderia valer. Você fez uma estimativa? Derek, você não pesquisou nada. Você simplesmente chutou milhões de dólares em ativos. Madison, eu não sabia que valia tanto. Mamãe nunca fala sobre dinheiro ou valor de bens porque eu não discuto meus assuntos financeiros com pessoas que não demonstraram maturidade suficiente para lidar com essas informações de forma responsável, respondi. E, com base no que vi hoje à noite, minha cautela se justificou. Patricia Wells, uma jornalista de vinhos que eu conheci há 15 anos, aproximou-se do nosso grupo com a expressão de quem acabará de presenciar um desastre natural.
Vitória, por favor, me diga que eles não danificaram nenhum dos Borgonhas pré-guerra. Eles abriram um Roman Conti de 1943 há cerca de 1 hora. Os amigos de Madison estavam misturando com água com gás porque achavam que era forte demais. Patrícia ficou boquiaberta. O Roman Conti de 1943? Vitória, essa garrafa valia pelo menos $30.000. É uma das últimas safras antes de Foucher destruir as vinhas originais. $30.000. A voz de Madison falhou completamente. Derek, quanto vinho nós já destruímos esta noite? Derek me encarava com a expressão de alguém que acabará de perceber que suas suposições casuais sobre o patrimônio da família estavam terrivelmente erradas. Mãe, por que você nunca me contou o quão valiosa era a coleção? Por que você nunca perguntou? Por que você nunca demonstrou interesse suficiente no meu trabalho para aprender sobre viticultura, vinificação ou gestão de coleções? Porque eu pensava que era apenas um hobby que tinha saído do controle. Um hobby? Minha voz se elevou pela primeira vez em toda a noite. Derek, esta vinícola produz 15.000 caixas anualmente, com distribuição por toda a Califórnia e o noroeste do Pacífico. Este é um negócio multimilionário de agronegócio e hotelaria, não um hobby de aposentadoria. Madison afundou em uma das cadeiras do terraço, aparentemente sobrecarregada pela dimensão de seus equívocos. Senhora Blackstone, o que acontece agora? Como podemos resolver isso? Isso depende de vários fatores, respondi, olhando para Derek com uma decepção que parecia um peso físico no meu peito. Inclusive se meu filho está disposto a reconhecer que sua desonestidade criou essa situação e se vocês dois estão preparados para enfrentar as consequências reais de tratar os bens e os relacionamentos familiares como conveniências descartáveis. Que tipo de consequências? O tipo de relação que envolve entender que alguns danos são irreparáveis, algumas relações de confiança não podem ser reconstruídas e algumas oportunidades não têm uma segunda chance. James Morrison aproximou-se de Patricia Wells e sussurrou algo que se fez ouvir claramente no ar da noite. Nunca vi uma fortuna familiar ser destruída por causa de uma simples festa de noivado. Algumas festas de noivado terminam com as famílias fortalecendo os laços em torno da celebração compartilhada. Esta festa de noivado, porém, estava terminando com revelações que obrigariam todos os presentes a repensar o que acreditavam saber sobre riqueza, herança e as consequências de se fazer suposições sobre a propriedade alheia com base em informações incompletas e ilusões. E meu filho estava prestes a descobrir que a desonestidade em relação aos bens da família poderia lhe custar tudo o que ele dava como certo, inclusive a mãe, cujo trabalho de uma vida inteira ele planejava comercializar sem o conhecimento ou consentimento dela. O som de mais uma garrafa quebrando veio da direção do terraço principal, seguido por risadas de bêbados que cortaram o ar da noite como vidro se estilhaçando. Virei-me e vi 3 amigas de faculdade da Madison em pé sobre o que pareciam ser os restos quebrados de uma garrafa. Não consegui identificá-las àquela distância, rindo baixinho enquanto tentavam servir vinho de um recipiente obviamente vazio. Meu Deus, está completamente vazia, gritou uma delas. Madison, sua futura sogra precisa comprar vinhos melhores. Essa garrafa não tinha nada de bom dentro. Isso porque você segurou de cabeça para baixo, Britney. Outro respondeu, você literalmente derramou uma garrafa inteira no chão. O rosto de Madison empalideceu enquanto ela observava seus amigos destruírem o que poderia ter sido mais uma safra insubstituível, enquanto eu senti algo frio e definitivo se instalar em meu peito ao perceber a extensão da carnificina daquela noite ainda se revelando. Já volto, disse baixinho, caminhando em direção ao grupo de mulheres que agora tentavam abrir outra garrafa com o que parecia ser uma faca de manteiga do serviço de buffet. Com licença, eu disse ao me aproximar deles, minha voz transmitindo a autoridade que 25 anos administrando um negócio me ensinaram a projetar quando necessário. Ei, moça do vinho, gritou Britney alegremente. Precisamos de ajuda para abrir esta garrafa. A rolha está super presa. Senhora do vinho, como se eu fosse a sumagreira contratada para a noite, em vez da mulher cuja propriedade eles estavam destruindo sistematicamente. Que garrafa você acabou de quebrar? Não sei. Alguma coisa velha e empoeirada do porão. Madison disse para pegar qualquer coisa que parecesse cara porque queria impressionar seus amigos do ramo financeiro da cidade. Meu coração parou quando olhei para o fragmento do rótulo que ainda permanecia legível em meio aos cacos de vidro. Margot 1953. Chantal Margot 1953.
uma das 6 garrafas que Richard e eu havíamos comprado para o nosso 20º aniversário de casamento, representando uma das maiores safras de Bordeaux do século XX. A garrafa valia aproximadamente $15.000. E essas mulheres tinham acabado de derramar o vinho nas pedras do meu terraço enquanto riam da minha inadequada seleção de vinhos. Madison disse especificamente para você pegar as garrafas do vendedor? Ela disse que a futura sogra era super generosa em compartilhar vinho e que deveríamos nos servir de tudo que parecesse bom, porque havia muita coisa cara lá embaixo. Futura sogra, que foi super generosa ao compartilhar vinho. Voltei caminhando em direção a Derek Madison com uma calma que surge de um choque tão profundo que cria uma espécie de entorpecimento emocional ao meu redor. A festa de noivado prosseguiu com uma energia cada vez mais caótica, à medida que os convidados, que haviam bebido vinhos no valor de seus salários mensais, começaram a exibir os efeitos do consumo de álcool, combinados com o entretenimento de assistir a uma família se desintegrar em tempo real. Derek, eu disse baixinho enquanto me juntava ao grupo perto da adega. Madison contou para as amigas que eu era generoso em compartilhar vinho e que elas podiam se servir à vontade de qualquer coisa cara da minha coleção. O quê? Madison se virou bruscamente, com horror estampado no rosto. Eu nunca disse isso. A Britney acabou de me dizer que você instruiu especificamente ela a pegar as garrafas do vendedor porque eu fui generoso em compartilhar e havia muitas garrafas caras disponíveis. Não é bem assim? Quer dizer... Eu posso ter dito que você foi generoso, mas não mandei ninguém saquear sua coleção de vinhos. Madison, disse Derek, com um tom cansado. O que exatamente você contou para seus amigos sobre o vinho da sua mãe? Eu disse a eles que sua mãe tinha uma coleção realmente impressionante e que ela provavelmente ficaria feliz em compartilhar algumas garrafas bonitas para sua festa de noivado. Com base em que evidências? Perguntei. Quando foi que eu indiquei que minha coleção vintage estava disponível para consumo casual? Vocês sempre foram muito acolhedores quando eu e o Dererick viemos jantar. E sempre servem vinho com as refeições. Sirvo vinho com as refeições. Não sirvo safras raras que valem milhares de dólares por garrafa. Como eu ia saber a diferença? Derek, você disse que sua mãe gostava de compartilhar seu hobby de vinhos com as pessoas. Derek parecia um homem que acabará de perceber que cada tentativa de minimizar ou se esquivar da responsabilidade só piorava sua situação. Madison, eu disse que a mamãe gostava de conversar sobre vinhos com pessoas interessadas em aprender sobre viticultura. Eu nunca disse que a coleção dela estava disponível para festas, mas você também nunca disse que não estava. Derek, você me traz aqui há meses, e sua mãe nunca mencionou que algumas garrafas eram proibidas ou explicou quais vinhos eram valiosos. Porque, eu disse com crescente raiva, eu não deveria precisar colocar avisos na minha propriedade para impedir que os convidados tratem itens colecionáveis insubstituíveis como lembrancinhas de festa. Senhora Blackstone, sinto muito. Sinceramente, eu não sabia. Pensei, quer dizer, Derek sempre dava a entender que tudo aqui fazia parte da vida familiar normal. Vida familiar normal? Olhei para meu filho incrédulo. Derek, que tipo de imagem você tem pintado do nosso estilo de vida e das nossas finanças? Derek ficou em silêncio por um longo momento antes de responder com evidente relutância. Talvez eu tenha dado a impressão a Madison de que nossa família é mais rica do que realmente é. Rico de forma descontraída. Eu disse a ela que o vinhedo e a coleção de vinhos representavam dinheiro de família, e não um investimento pessoal em seu negócio ou uma conquista profissional. Dinheiro de família que simplesmente existia sem que ninguém trabalhasse para criá-lo ou mantê-lo. Eu queria que ela se sentisse à vontade aqui, sem se sentir intimidada pelo seu sucesso ou pelas suas conquistas. Então, você retratou o trabalho da minha vida como um luxo herdado em vez de uma conquista merecida. Madison ouvia essa conversa com crescente horror ao perceber o quanto Derek havia distorcido a situação financeira da nossa família. Derek, você me disse que sua família tinha uma herança antiga e que o vinhedo era apenas uma das várias propriedades que seus pais possuíam. Você disse que sua mãe cuidava da coleção de vinhos como hobby, porque gostava de receber visitas. Dinheiro antigo? Repeti incrédulo. Derek, você sabe muito bem que seu pai e eu construímos nossa riqueza do zero. Sabe, eu comecei este vinhedo com um empréstimo comercial e 20 anos de jornadas de 18 horas aprendendo viticultura enquanto trabalhava em tempo integral como consultor agrícola. Simplifiquei a história para evitar explicações complicadas sobre empreendedorismo e desenvolvimento de negócios.
Você simplificou a história apagando minhas conquistas profissionais e me retratando como um dilotador rico cujos bens estavam disponíveis para o entretenimento da sua namorada. Patricia Wells, que vinha ouvindo a conversa com fascínio jornalístico, aproximou-se com o caderno já aberto. Vitória, você se importaria de comentar sobre o prejuízo total estimado à sua coleção? Estou escrevendo uma matéria sobre vandalismo de vinhos em eventos privados. O prejuízo total? Ainda não terminei minha avaliação, mas estimativas preliminares sugerem que destruíram aproximadamente $60.000 em vinhos de safras insubstituíveis. $60.000. A voz de Madison era quase inaudível. E isso sem contar as garrafas que foram abertas e consumidas em vez de quebradas. Senhora Blackstone, disse Madison, desesperada. Derek e eu pagaremos tudo. Faremos empréstimos. Venderemos nossos carros. Custe o que custar. Madison, nós não temos $60.000, disse Derek em voz baixa. Não temos nem perto disso. Algumas festas de noivado terminam com casais felizes planejando seu futuro juntos. Esta festa de noivado estava terminando com a destruição de um relacionamento construído sobre mentiras sobre a riqueza da família. Enquanto isso, meu filho descobriu que deturpar as conquistas de sua mãe poderia lhe custar o acesso à herança que ele considerava garantida. E eu estava descobrindo que a mulher que eu vinha tolerando como noiva de Derek havia passado 6 meses planejando herdar o trabalho de uma vida inteira com base em informações completamente falsas sobre como a riqueza é criada, mantida e transferida entre gerações. A questão agora era se algum relacionamento poderia sobreviver a esse nível de engano e destruição, ou se alguns danos eram tão extensos que não poderiam ser reparados apenas com pedidos de desculpas e promessas de melhorar no futuro. 20 minutos depois, eu estava na minha adega conduzindo o que parecia um levantamento arqueológico da destruição, com Patricia Wells documentando a carnificina para seu artigo, enquanto Derek e Madison nos seguiam como enlutados em um funeral que eles mesmos haviam causado acidentalmente. O Chantal Den de 1947. O Chantal Law de 1961. O Roman Conte de 1943. O Chantal Margot de 1953. Recitei enquanto examinava os espaços vazios nas minhas prateleiras de armazenamento feitas sob medida. Todos sumiram. Além do que parece ser um bode de 1970 que alguém abriu e abandonou pela metade na mesa de degustação. Senhora Blackstone, sussurrou Madison. Quanto? Quanto custa tudo que foi danificado até agora? Aproximadamente $85.000. Mas ainda não terminamos o inventário. Derek afundou na pequena cadeira que eu guardava no porão para meditação e reflexão durante as épocas de colheita particularmente estressantes. Ele estava com a cabeça entre as mãos enquanto a magnitude financeira da noite continuava a se expandir além de qualquer coisa que ele pudesse compreender ou arcar. Mãe, eu não sei como resolver isso. Nós não temos $85.000. Não temos nem perto dessa quantia. Então talvez você devesse ter considerado essa possibilidade antes de encorajar Madison a tratar minha coleção como material de festa. Eu nunca incentivei isso. Derek, você disse especificamente a ela que eu era generoso em compartilhar vinho e que a coleção fazia parte do patrimônio familiar que ela poderia herdar. Como isso não seria um incentivo? Madison examinava uma garrafa de Chantal Pichon Baron de 1982 com a reverência de alguém que acabará de aprender a distinguir entre artefatos inestimáveis e objetos descartáveis. Senhora Blackstone, a senhora estaria disposta a aceitar pagamentos parcelados? Tipo, poderíamos pagar mensalmente até a dívida ser quitada. Com a renda conjunta atual de vocês, as prestações mensais levariam aproximadamente 15 anos para cobrir os danos existentes. Isso considerando que não haja juros e que não ocorram danos adicionais enquanto vocês aprendem a administrar o patrimônio familiar com mais responsabilidade. 15 anos? Derek ergueu o olhar com a expressão de alguém que acabará de perceber que erros financeiros poderiam ter consequências que durariam décadas. Mãe, isso significaria que não poderíamos comprar uma casa, formar uma família ou fazer qualquer compra importante até chegarmos aos 50 anos. Essas são as consequências naturais de destruir ativos que você não pode se dar ao luxo de substituir. Patricia Wells ergueu os olhos das anotações com curiosidade profissional. Vitória, qual é o seu plano para evitar esse tipo de situação no futuro? Vocês vão restringir o acesso à coleção durante eventos familiares?
Estou considerando restringir o acesso à propriedade durante eventos familiares ou restringir o acesso à propriedade a membros da família que demonstraram não serem confiáveis com bens valiosos. Você está pensando em proibir Derek e Madison de entrarem na vinícola. Estou pensando em proteger meu investimento de pessoas que já provaram que tratam itens insubstituíveis como meros objetos descartáveis quando lhes convém socialmente. Madison começou a chorar. Não há as lágrimas dramáticas de alguém em busca de compaixão, mas o choro silencioso e devastado de alguém que acabará de perceber a dimensão de seus erros e sua incapacidade de corrigi-los. Senhora Blackstone, por favor. Eu sei que errei feio, mas Derek e eu nos amamos e queremos fazer parte desta família. Não há alguma maneira de consertar isso, Madison. O que exatamente você ama no Derek? E que tipo de família você quer fazer parte? O que você quer dizer? Quero dizer que você passou 6 meses acreditando que Derek herdaria uma propriedade multimilionária e planejando seu estilo de vida com base nessa suposição. Você me tratou como uma empregada doméstica enquanto esperava se beneficiar da minha hospitalidade e dos meus bens. Então, estou curiosa para saber quais são seus sentimentos por Derek, independentemente das vantagens financeiras que você achava que esse relacionamento proporcionaria. Não é? Eu não. Senhora Blackstone. Eu realmente me importo com o Derek. Não estou com ele por dinheiro. Mas você passou a noite calculando o potencial comercial de transformar meu vinhedo em um espaço para casamentos. Você pesquisou valores de imóveis e custos de reforma. Você planejou lucrar com bens que me pertencem porque Derek me disse que os herdaríamos eventualmente. Eu estava tentando ser responsável com o planejamento financeiro para o nosso futuro. Planejamento financeiro baseado na herança de uma riqueza que você não conquistou, de alguém cujas realizações profissionais você nunca se deu ao trabalho de entender ou respeitar. Derek levantou-se da cadeira com a postura derrotada de alguém que já havia esgotado todas as estratégias para minimizar sua responsabilidade. Mãe, o que você quer de nós? O que seria necessário para reconstruir sua confiança e reparar nosso relacionamento? Derek, eu quero honestidade. Quero responsabilidade. Quero provas de que você entende a diferença entre presunções de direito e privilégios conquistados. O que isso significa na prática? Significa reconhecer que a herança não é automática. Significa demonstrar respeito pelo meu trabalho e pelos meus bens. Significa mostrar que você valoriza nossa relação por razões que nada têm a ver com o que você poderá herdar futuramente. E se não pudermos pagar imediatamente pelos danos causados ao vinho, você ficará com uma dívida que reflete o custo do seu erro de julgamento. E aprenderá que alguns erros têm consequências que não podem ser eliminadas com pedidos de desculpas ou planos de pagamento. Madison enxugou os olhos e olhou para mim com o que parecia ser genuíno remorso, e não uma tentativa calculada de obter simpatia. Senhora Blackstone, o que eu precisaria fazer para merecer seu perdão? Não por causa de Derek, mas porque eu realmente quero acertar as coisas entre nós. Madison, você precisa demonstrar que entende porque seu comportamento foi inadequado, que está disposta a me tratar com respeito, independentemente do que você acha que eu posso lhe oferecer, e que é capaz de construir relacionamentos baseados em respeito mútuo, em vez de vantagens percebidas. Como posso demonstrar essas coisas? Mudando seu comportamento de forma consistente ao longo do tempo, e não fazendo promessas que você pode não cumprir quando a crise imediata passar. Patricia Wells fechou seu caderno e olhou ao redor da adega com a expressão de quem acabará de presenciar uma aula magistral de disfunção familiar. Vitória, essa é uma história e tanto. Expectativas de herança familiar, preconceitos de classe social, destruição de patrimônio por ignorância. Há vários ângulos aqui, além do simples vandalismo de vinhos. Sinta-se à vontade para escrever sobre quaisquer aspectos que lhe pareçam relevantes para os seus leitores, incluindo a dinâmica familiar e questões de herança, especialmente aquelas sobre as quais outras famílias podem aprender com o nosso exemplo, na importância da comunicação honesta e de expectativas realistas quanto à transferência de patrimônio. Derek e Madison trocaram olhares que sugeriam que ambos começavam a entender que sua crise familiar particular estava prestes a se tornar um estudo de caso público sobre como não lidar com a riqueza intergeracional e os relacionamentos familiares. Mãe, disse Derek em voz baixa. Você vai mesmo deixar a Patrícia publicar detalhes sobre nossa situação financeira pessoal? Derek, você passou 6 meses tratando nossa situação financeira pessoal como se fosse uma oportunidade de planejamento sucessório para Madison.
Se você se sente confortável o suficiente com o nosso patrimônio familiar para fazer suposições sobre a herança, deveria se sentir confortável o suficiente para que essas suposições sejam examinadas publicamente. Algumas discussões familiares permanecem privadas e são resolvidas por meio de conversas tranquilas e concessões mútuas. Esta discussão familiar estava prestes a se tornar pública, alertando sobre os perigos de presumir que a riqueza se transfere automaticamente entre gerações e que o respeito pode ser comprado por meio de expectativas de herança, em vez de ser conquistado por meio da construção de relacionamentos genuínos. E meu filho estava prestes a aprender que algumas conversas não podem ser evitadas indefinidamente e que a desonestidade sobre a dinâmica familiar pode ter consequências que vão muito além do constrangimento imediato. A festa de noivado terminou oficialmente às 22h47, quando o último dos amigos de Madison finalmente ficou sem vinho caro para destruir e comida cara para desperdiçar, deixando meus terraços cobertos com os restos do que deveria ter sido uma celebração, mas que se transformou em uma liquidação involuntária dos meus bens mais preciosos. Derek e Madison ficaram para trás para ajudar na limpeza. Embora sua ajuda tenha consistido principalmente em ficarem parados com cara de arrasados enquanto a equipe de catering desmontava eficientemente a elaborada estrutura que lhes custará o equivalente à entrada de um carro de luxo. Senhora Blackstone, disse Madison enquanto observava os garçons recolhendo os copos de cristal que, de alguma forma, sobreviveram à carnificina da noite. O que acontece agora? Quero dizer, além da dívida financeira e dos danos à família. O que você quer dizer? Quer dizer, eu e o Dererick ainda somos bem-vindos aqui. Ainda somos convidados para eventos familiares. Nós ainda somos família? A pergunta pairava no ar fresco da noite enquanto eu refletia sobre como respondê-la honestamente sem ser desnecessariamente cruel com uma jovem que estava genuinamente começando a compreender a magnitude de seus erros. Madison, isso depende de vários fatores que não serão resolvidos esta noite, nem mesmo neste mês. Quais fatores? Se você e Dererick conseguirem demonstrar que aprenderam com essa experiência. Se conseguirem reconstruir a confiança que foi gravemente abalada, se conseguirem aceitar que os relacionamentos comigo se baseiam no respeito mútuo e não em expectativas de herança. E se não conseguirmos demonstrar essas coisas, então você descobrirá que alguns relacionamentos não sobrevivem a certos tipos de traição e engano. Dererick ergueu os olhos da cadeira onde estava sentado em silêncio atônito desde que terminamos o inventário da adega. Mãe, você está dizendo que pode me deserdar completamente? Que eu posso perder você e qualquer herança em potencial? Estou dizendo que os relacionamentos exigem esforço contínuo para serem mantidos e que alguns danos levam anos para serem reparados, se é que podem ser reparados. Mas eu sou seu filho. Isso não significa nada? Derek, ser meu filho significa que você teve certas vantagens e oportunidades que outras pessoas não tiveram. Isso não significa que você tenha direito ao perdão por trair minha confiança e permitir que alguém me tratasse como um mero funcionário descartável enquanto planejava lucrar com o trabalho da minha vida. Nunca pensei nisso como uma traição. Como você chamaria o ato de permitir que seu noivo humilhasse sua mãe por 6 meses em vez de ter uma conversa honesta sobre a dinâmica familiar e a propriedade dos bens? Derek ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Eu diria que foi covardia e egoísmo, e provavelmente o pior erro que já cometi. Provavelmente, definitivamente, o pior erro que já cometi. A admissão teve mais peso do que suas tentativas anteriores de se desculpar, porque reconheceu a responsabilidade em vez de tentar minimizar as consequências. Derek, por que você deixou Madison acreditar que eu era um funcionário contratado em vez do proprietário do imóvel? Por quê? Porque eu tinha vergonha de viver à sombra da minha mãe. Porque eu queria que ela me visse como uma pessoa bem-sucedida e independente, em vez de alguém cujo estilo de vida dependia do dinheiro da família. Exceto que seu estilo de vida depende do dinheiro da família. Você trabalha como consultor financeiro ganhando $60.000 por ano, mas dirige um carro de $40.000, mora em um apartamento que custa $3.000 por mês e tira férias que custam mais do que o salário anual da maioria das pessoas porque você complementa a minha renda desde a faculdade, e nunca reconheceu esse apoio financeiro para Madison. Eu disse a ela que era bom em administrar dinheiro e que tinha feito alguns investimentos inteligentes. Madison olhou para Derek, compreendendo cada vez mais a extensão de seus enganos. Derek, você me disse que era financeiramente independente. Disse que construiu sua riqueza por meio de planejamento cuidadoso e estratégia de investimento. Tecnicamente, eu nunca menti. Você mentiu descaradamente.
Derek, eu namorei você por 2 anos achando que você era um profissional financeiro bem-sucedido que havia conquistado segurança financeira por seus próprios méritos. Madison, sou um profissional da área financeira que vive do dinheiro da família enquanto finjo ser autossuficiente. Derek, você tem noção de como isso me faz parecer? Eu tenho me gabado para as minhas amigas de namorar alguém que tinha vida financeiramente organizada, quando na verdade você é um homem de 35 anos cuja mãe paga as contas. Ela não paga exatamente as minhas contas. Derek, interrompi. Transferi $18.000 para sua conta este ano para cobrir despesas que excedem seu salário. Qual a diferença entre isso e pagar suas contas? Madison sentou-se pesadamente em uma das cadeiras restantes, aparentemente sobrecarregada pela dimensão do engano que ainda estava descobrindo. Então, nenhum de nós é financeiramente independente. Nenhum de nós tem recursos para manter o estilo de vida que temos levado. E nenhum de nós foi honesto com o outro sobre nossa real situação financeira. Como assim você não é financeiramente independente? Perguntou Derek. Derek, sou um influenciador do Instagram com 40 mil seguidores. Ganho cerca de $20.000 por ano com patrocínios e marketing de afiliados. Meu estilo de vida depende inteiramente do apoio financeiro dos meus pais. Seus pais te sustentam financeiramente. Eles pagam meu aluguel, a prestação do meu carro e a maior parte das minhas despesas de moradia, porque a renda das redes sociais não é constante nem confiável. Derek olhou para Madison com a expressão de alguém que acabará de perceber que seus enganos financeiros não eram exclusivos do relacionamento deles. Então, nós dois dependemos financeiramente dos nossos pais, mas, aparentemente, cada um de nós fingia ser independente e bem-sucedido. Então, ouvi essa conversa com uma mistura de frustração e tristeza ao perceber que o relacionamento de Derek e Madison era construído sobre camadas de engano que iam muito além da forma como trataram minha propriedade e minha coleção de vinhos. Derek e Madison, algum de vocês dois tem ideia de qual é a renda anual combinada de vocês? Talvez 80 mil. Derek, convidado entre rendimentos legítimos. Sim. Mas as despesas anuais combinadas de vocês são de aproximadamente $160.000, o que significa que o estilo de vida de vocês exige quase $80.000 em subsídios familiares que nenhum de vocês reconheceu para o outro. Então, estamos vivendo muito além das nossas possibilidades, disse Madison em voz baixa. Você está vivendo muito além das suas possibilidades. Seu estilo de vida depende do apoio financeiro da família, que vocês dois esconderam um do outro, enquanto presumiam que iriam herdar mais dinheiro. E agora devemos a vocês $85.000, que não temos como pagar. Correto. Madison olhou em volta para os restos da festa de noivado, que lhes custará mais do que qualquer um dos dois ganhava anualmente, e que revelava a instabilidade financeira que comprometia todos os seus planos para o futuro. Senhora Blackstone, o que aconteceria se eu e Derek cancelássemos nosso noivado? Isso afetaria nossa situação de dívida ou nosso relacionamento com sua família? A pergunta surpreendeu Derek, que se virou para encarar Madison com alarme. Madison, por que cancelaríamos nosso noivado? Porque aparentemente todo o nosso relacionamento é construído sobre mentiras sobre dinheiro, sucesso e patrimônio familiar. Porque destruímos a confiança da sua mãe e criamos obrigações financeiras que não podemos cumprir. Porque talvez não nos conheçamos o suficiente para assumir compromissos para a vida toda. Algumas festas de noivado terminam com os casais se sentindo mais confiantes em relação ao futuro juntos. Esta festa de noivado, por outro lado, estava terminando com duas pessoas descobrindo que haviam construído seu relacionamento sobre mentiras mútuas a respeito da independência financeira, enquanto criavam dívidas que definiriam sua realidade econômica pela próxima década. E eu estava começando a entender que o problema não era apenas o comportamento desrespeitoso de Madison ou a desonestidade de Derek sobre a propriedade, mas uma falta fundamental de comunicação autêntica sobre valores, expectativas e planos realistas para construir uma vida adulta sustentável juntos. A questão agora era se algum de nós conseguiria reconstruir a confiança a partir de uma base tão frágil de enganos, ou se alguns relacionamentos estavam tão danificados pela desonestidade que não sobreviveriam à transição para uma comunicação autêntica. 2 semanas após o desastre da festa de noivado, eu estava sentada no meu escritório revisando a avaliação final dos danos com meu contador, Robert Sterling, enquanto Derek e Madison esperavam na sala de degustação da minha vinícola por uma reunião familiar que se tornará inevitável sobre as consequências, a restituição e o futuro do nosso relacionamento.
O total das perdas comprovadas chega a $93.400, anunciou Robert, deslizando o inventário detalhado sobre minha mesa. Isso inclui o valor justo de mercado dos vinhos destruídos, com base em resultados recentes de leilões, mais as taxas de avaliação para determinar a autenticidade e o estado das garrafas restantes. $93.400, repeti, o número parecendo ao mesmo tempo abstrato e devastador enquanto contemplava a natureza insubstituível do que havia sido perdido. Vitória, preciso perguntar, Derek Madison tem alguma capacidade real de pagar esse valor? A renda anual conjunta deles é de aproximadamente $80 mil e suas despesas de vida atuais ultrapassam $160 mil anualmente, mesmo com subsídios familiares. Portanto, eles estão praticamente insolventes, mesmo antes de considerarmos essa dívida. Correto. Quais são as suas opções de recuperação? Legalmente, eu poderia buscar a restituição integral por meio de um processo civil. Na prática, eu poderia reestruturar a dívida com condições de pagamento realistas ou poderia absorver o prejuízo como uma lição cara sobre confiança familiar e proteção patrimonial. E pessoalmente? A pergunta de Robert tocou no cerne da questão com a qual eu vinha lidando nas últimas 2 semanas. A perda financeira foi devastadora, mas administrável, considerando o meu patrimônio. A traição emocional, porém, foi mais complexa e potencialmente mais custosa em termos de relacionamentos familiares e paz de espírito futura. Pessoalmente, estou tentando determinar se meu filho e sua noiva são capazes de aprender com essa experiência ou se esse é simplesmente o jeito deles quando acham que suas ações não têm consequências. E se eles não forem capazes de aprender, protegerei meus bens restantes e minimizarei minha exposição a futuras explorações. Saí do meu escritório e fui até a sala de degustação, onde Derek e Madison estavam sentados à pequena mesa que eu normalmente usava para degustações de vinhos educativas com colecionadores sérios, ambos com a aparência de réus aguardando a sentença. Vocês tiveram tempo de analisar a avaliação dos danos? Perguntei, sentando-me na cadeira em frente a eles. Já analisamos, respondeu Derek em voz baixa. Mãe, sinceramente não tínhamos ideia de que a coleção era tão valiosa. Derek, você morou nesta casa para visitas e feriados por 5 anos, desde que Madison e eu começamos a namorar. Você me viu tratar esses vinhos com extremo cuidado. Você me viu manter o controle de temperatura, os sistemas de segurança e os registros detalhados de estoque. O que você achava que todo esse esforço estava protegendo? Achei que você estava sendo excessivamente cauteloso com itens sentimentais que tinham valor emocional, mas que não necessariamente valiam muito financeiramente. Madison ergueu os olhos dos documentos de avaliação com os olhos vermelhos, o que sugeria que ela vinha chorando intermitentemente havia 2 semanas. A senhora Blackstone, Derek e eu temos conversado sobre nossas opções e queremos fazer a coisa certa, mas, sinceramente, não sabemos o que isso significa, dada a nossa situação financeira. Quais opções você já considerou? Poderíamos fazer empréstimos para pagar o valor total imediatamente, mas as parcelas mensais seriam maiores do que a soma do nosso aluguel e das prestações do carro. Poderíamos parcelar o pagamento por muitos anos, mas isso nos impediria de comprar uma casa, formar uma família ou assumir qualquer compromisso financeiro importante até chegarmos à meia-idade. Ou poderíamos, Madison hesitou, lançando um olhar para Derek antes de continuar. Poderíamos cancelar nosso noivado e aceitar que não estamos prontos para o casamento ou para a responsabilidade financeira da vida adulta. A terceira opção me surpreendeu porque sugeria um nível de autoconsciência que eu não esperava de nenhuma delas. Madison, por que cancelar o noivado seria relevante para a situação da dívida? Porque talvez a dívida não seja o nosso único problema. Talvez não estejamos prontos para construir uma vida juntos se temos mentido um para o outro sobre nossas situações financeiras e feito suposições sobre herança que nunca verificamos. Derek parecia aflito. Madison, podemos resolver as questões financeiras. Não precisamos terminar nosso noivado por causa de problemas de dinheiro. Derek, não se trata apenas de problemas financeiros. Ambos temos vivido acima das nossas possibilidades, fingindo ser financeiramente independentes. Fizemos planos baseados na herança dos bens da sua mãe sem entender o valor deles ou conquistar o direito a eles. Demonstramos que não nos comunicamos honestamente sobre assuntos importantes. Mas nós nos amamos. Será mesmo? Ou será que amamos as versões um do outro que temos fingido ser?
Assisti essa conversa entre Derek e Madison e percebi que eles estavam tendo a conversa honesta sobre o relacionamento deles, algo que deveriam ter tido antes de planejar uma festa de noivado, quanto mais um casamento. Derek e Madison, deixe-me perguntar uma coisa para vocês dois, interrompi. Deixando de lado a questão da dívida por enquanto, vocês acreditam que o relacionamento de vocês se baseia em uma compreensão genuína de quem vocês realmente são e do que vocês realisticamente querem da vida? Derek e Madison se entreolharam com expressões que sugeriam que vinham evitando essa pergunta há semanas. Não tenho certeza, admitiu Derek. Estive tão focado em impressionar Madison que não fui honesto sobre minha dependência financeira ou minha incerteza em relação à minha trajetória profissional. E tenho estado tão focada em construir um estilo de vida no Instagram que não tenho sido honesta sobre a minha própria situação financeira ou sobre as minhas dúvidas a respeito de se realmente quero o tipo de casamento e vida familiar que temos planejado. Que tipo de casamento e vida familiar vocês estão planejando? Estilo de vida tradicional da classe média alta, com casa, filhos e status social baseado no sucesso financeiro, algo que nenhum de nós conquistou de forma independente. E que tipo de vida você realmente quer? Não sei, disse Madison em voz baixa. Tenho estado tão ocupada tentando parecer bem-sucedida nas redes sociais que nunca parei para pensar no que me faria genuinamente feliz em vez de apenas criar conteúdo interessante para os meus seguidores. Derek assentiu em concordância. E eu tenho estado tão focado em tentar manter a aparência de sucesso que nunca descobri que tipo de carreira ou estilo de vida realmente se adequaria às minhas habilidades e interesses. Então, vocês dois estão questionando se conhecem bem o suficiente para assumir compromissos para a vida toda? Sim, disseram eles simultaneamente. Recostei-me na cadeira, sentindo-me aliviada e triste ao mesmo tempo ao perceber que Derek e Madison estavam demonstrando mais maturidade ao questionar o relacionamento do que ao planejar o futuro juntos. O que você pretende fazer com essas percepções? Estamos pensando em dar um tempo nos preparativos do casamento e nos concentrar em descobrir quem realmente somos e o que realmente queremos de nossas vidas individualmente antes de tentar construir algo juntos, respondeu Madison. E quanto à situação da dívida, Derek se pronunciou com mais firmeza do que demonstrara desde a festa de noivado. Mãe, queremos te pagar, mas também queremos fazer isso de uma forma que nos obrigue a viver dentro das nossas possibilidades e a aprender a ser adultos financeiramente responsáveis. Como seria isso? Estamos pensando em voltar a morar com nossos respectivos pais, arrumar um segundo emprego e usar toda a renda extra para pagar a dívida até que ela seja quitada. Isso levaria aproximadamente 8 anos, com base em projeções realistas da sua capacidade de ganho. Nós sabemos. Mas talvez seja disso que precisamos. 8 anos para amadurecer e descobrir se somos compatíveis como adultos de verdade, em vez de pessoas fingindo ser mais bem-sucedidas do que realmente somos. Algumas crises familiares terminam com soluções rápidas e promessas de melhoria no futuro. Esta crise familiar estava terminando com o reconhecimento de que problemas fundamentais exigiam mudanças fundamentais que levariam anos para serem implementadas e comprovadamente sustentáveis. E, pela primeira vez desde a festa de noivado, senti esperança de que Derek e Madison pudessem realmente aprender com seus erros, em vez de simplesmente tentar minimizar as consequências de um julgamento equivocado. 6 meses depois, eu estava na adega recém-reformada, que agora contava com sistemas de segurança de última geração, controle de temperatura e restrições de acesso que impediriam futuras catástrofes como o desastre da festa de noivado. Derek bateu na porta de vidro reforçado, segurando um envelope com o pagamento mensal, que se tornará rotina desde que ele voltará para o quarto de infância e arrumar um segundo emprego entregando comida nos fins de semana. Entre, chamei, notando que ele parecia mais saudável e centrado do que em anos, apesar do óbvio estresse de trabalhar 60 horas por semana para pagar por seus erros. Aqui está o pagamento deste mês, disse ele, colocando o envelope sobre minha mesa de degustação. $800. A contribuição de Madison está incluída. Como estão indo os arranjos de moradia? Melhor do que eu esperava, sinceramente. Morar com meu pai novamente tem sido uma experiência humilhante, mas também educativa. Eu tinha me esquecido de quanto trabalho dá manter uma casa quando você não recebe ajuda financeira para tudo. O pai de Derek, meu ex-marido Thomas, foi surpreendentemente compreensivo quando Derek explicou a situação e pediu para voltar a morar com eles temporariamente. O relacionamento entre eles melhorou significativamente à medida que trabalhavam juntos em habilidades práticas para a vida, que Derek nunca havia aprendido durante seus anos de independência subsidiada. E Madison?
Ela voltou para Portland com os pais e conseguiu um emprego em uma empresa de marketing. Um emprego de verdade, com horário fixo e plano de saúde. Ela diz que é a primeira vez que se sente uma adulta de verdade, em vez de alguém brincando de se fantasiar com o dinheiro dos outros. Abri o envelope e verifiquei o conteúdo. $800 em dinheiro, além de um bilhete escrito à mão, que se tornará uma tradição mensal de Madison para reconhecer a responsabilidade e documentar o progresso rumo à independência financeira. Quanto você já pagou da dívida? $4.800, o que significa que faltam apenas $88.600. A risada de Dererick era estrondosa, mas não amarga. Nesse ritmo, estaremos endividados lá pelo meu aniversário de 43 anos. Como se sente? Sinceramente. Pela primeira vez na minha vida adulta, sei exatamente quanto ganho, exatamente quais são as minhas despesas e exatamente o que posso comprar sem a ajuda da minha família. E a Madison está prosperando. Na verdade, o número de seguidores dela no Instagram aumentou porque ela começou a postar sobre a realidade financeira em vez de conteúdo sobre um estilo de vida luxuoso e falso. Acontece que as pessoas estão interessadas em histórias autênticas sobre como aprender a administrar dinheiro e viver dentro das suas possibilidades. A transformação de Derek e Madison ao longo de 6 meses foi notável de se observar. Sem o apoio financeiro da família e forçados a conviver com as consequências de suas escolhas, ambos desenvolveram ética de trabalho, habilidades de orçamento e perspectivas realistas que lhes haviam sido completamente ausentes durante os anos de falso sucesso subsidiado. Derek, o que você aprendeu sobre si mesmo durante esse processo? Que eu sou realmente capaz de trabalhar duro e administrar meu dinheiro com responsabilidade quando não tenho redes de segurança que me permitam tomar decisões ruins. Que eu estava usando seu apoio financeiro como desculpa para evitar desenvolver habilidades para a vida adulta. E sobre seu relacionamento com Madison. Que mal nos conhecíamos quando ficamos noivos, e que a maior parte da nossa compatibilidade se baseava em suposições compartilhadas sobre estilo de vida e dinheiro que não tinham fundamento na realidade. Você ainda pretende se casar um dia? Derek ficou em silêncio por um momento, ponderando sua resposta com a reflexão que se tornará característica de seu estilo de comunicação desde que voltará para casa e iniciará a terapia para lidar com seus problemas de dependência financeira e emocional. Não estamos planejando nada a longo prazo agora. Estamos focados em nos tornarmos o tipo de pessoa capaz de construir um casamento saudável, se for isso que decidirmos que queremos. O que isso significa na prática? Significa aprender a ser honesto sobre nossos sentimentos, nossos objetivos e nossas capacidades. Significa desenvolver identidades individuais que não dependam do apoio financeiro ou da validação social de outras pessoas. Significa provar para nós mesmos e um para o outro que podemos lidar com as responsabilidades da vida adulta de forma independente e romântica. Conversamos uma vez por semana e nos visitamos a cada poucos meses, mas não estamos tentando manter um relacionamento romântico tradicional enquanto ambos estamos focados no desenvolvimento pessoal. A abordagem me surpreendeu porque demonstrou paciência e visão de longo prazo que nem Derek nem Madison haviam demonstrado durante o planejamento inicial do noivado. Como seus respectivos pais se sentem em relação a esse acordo? Meu pai acha que essa foi a decisão mais madura que tomei desde a faculdade. Os pais de Madison estão aliviados por ela finalmente estar aprendendo habilidades práticas para a vida, em vez de depender da renda das redes sociais e da ajuda financeira da família. E emocionalmente, como você está lidando com a incerteza sobre o futuro de vocês juntos? Lidei melhor com a certeza de um futuro construído sobre enganos e expectativas irreais do que com a certeza de que ele seria construído sobre enganos. Prefiro não saber o que acontecerá com Madison do que fingir que estávamos prontos para o casamento quando obviamente não estávamos. Caminhei até a área de armazenamento de vinhos onde guardava o restante da minha coleção de vinhos antigos, notando a satisfação que sentia ao saber que cada garrafa estava agora devidamente protegida contra danos acidentais causados por pessoas que não conseguiam distinguir entre artefatos inestimáveis e bebidas para festas. Derek, quero te mostrar uma coisa. Selecionei uma garrafa de Chateau Margaux de 1985, um vinho excelente, mas não insubstituível, e a coloquei na mesa de degustação. Esta garrafa vale aproximadamente $400, não tão cara quanto os vinhos que foram destruídos durante sua festa de noivado, mas ainda assim significativo o suficiente para representar uma consideração cuidadosa antes de abri-la. Por que você está me mostrando isso?
porque quero oferecer a você e a Madison a oportunidade de compartilhar um vinho verdadeiramente excelente como reconhecimento pelo progresso que ambos fizeram em direção à responsabilidade financeira e à maturidade pessoal. Derek encarou a garrafa como se ela pudesse explodir se fosse manuseada de forma inadequada. Mãe, eu não tenho dinheiro para comprar outro vinho se algo acontecer com ele. Não estou pedindo que você o substitua. Estou oferecendo para compartilhá-lo com você porque você demonstrou que entende a diferença entre consumo e apreciação. Qual é a diferença? Consumir é usar algo porque você pode. Apreciar é valorizar algo porque você entende seu significado e sua raridade. E você acha que Madison e eu aprendemos a apreciar em vez de consumir? Acho que você aprendeu que algumas experiências têm um valor que não pode ser medido por postagens em redes sociais ou símbolos de status. Que alguns prazeres valem a pena esperar e se preparar para eles, em vez de exigir gratificação imediata. Derek estendeu a mão hesitante em direção à garrafa, mas logo a recuou. Na verdade, mãe, eu gostaria de esperar. Talvez até que Madison e eu tenhamos quitado mais dívidas, ou até que tenhamos provado que conseguimos manter a responsabilidade financeira por um período mais longo. Por que esperar? Porque quero merecer o direito de compartilhar algo tão especial com vocês. Quero ser alguém que mereça participar de experiências que representem a sua confiança e generosidade. A resposta me comoveu mais do que os pagamentos mensais de Derek ou seu progresso rumo à independência financeira, porque demonstrou mudanças internas que foram além do cumprimento externo das obrigações da dívida. Derek, esse é exatamente o tipo de discernimento que demonstra que você está desenvolvendo a maturidade necessária para lidar com uma herança. O que isso significa? Significa que a herança não se resume apenas a bens financeiros. Tem a ver com sabedoria, responsabilidade e a capacidade de valorizar o que realmente importa. E você acha que estou desenvolvendo essas qualidades? Acho que você está se tornando alguém em quem eu teria orgulho de confiar ativos que representam décadas de trabalho e gestão cuidadosa. Algumas relações familiares são reparadas por meio de pedidos de desculpas e promessas de melhoria. Nossa relação familiar estava sendo reconstruída por meio de demonstrações constantes de que Derek era capaz de crescer, assumir responsabilidades e valorizar oportunidades que antes ele considerava garantidas. E, pela primeira vez desde a festa de noivado, senti confiança de que meu filho poderia eventualmente se tornar alguém digno da confiança e da responsabilidade que uma verdadeira herança exige. 1 ano e 3 dias após o desastre da festa de noivado, recebi uma ligação inesperada de Madison enquanto revisava os relatórios da colheita no meu escritório. O número dela não aparecia no meu celular desde que o cronograma de pagamentos mensais havia sido estabelecido, e senti uma mistura de curiosidade e preocupação ao atender. Senhora Blackstone, é a Madison. Espero que não se importe que eu esteja ligando diretamente para a senhora. Claro que está tudo bem, Madison. Como você está? Muito bem, na verdade. Melhor do que estive nos últimos anos, para ser sincera. Queria falar com você sobre algo importante, mas não tinha certeza se devia falar com o Derek ou entrar em contato com você diretamente. O que está em sua mente? Recebi uma proposta de promoção na minha empresa de marketing que exigiria a mudança para o escritório de Seattle. É um aumento salarial significativo e uma verdadeira ascensão na carreira, mas significaria me afastar ainda mais do Derek e potencialmente mudar o nosso relacionamento atual. A notícia me surpreendeu porque sugeria que Madison estava sendo apresentada a opções sobre seu futuro individual, em vez de continuar planejando sua vida em torno de seu relacionamento com Derek. Como você se sente em relação à oportunidade? Animado e apavorado. Animado porque representa um crescimento profissional real baseado no meu desempenho concreto, e não em seguidores nas redes sociais ou conexões familiares. Apavorado porque significaria tomar uma decisão importante na minha vida de forma independente. E o que Derek acha disso? Era isso que eu queria discutir com você. O Derek acha que eu deveria aceitar a promoção porque ela representa o tipo de progresso profissional que nós dois temos buscado. Mas estou preocupada em tomar uma decisão tão importante sem entender como isso pode afetar nossa situação familiar. Qual é a situação familiar? A situação da dívida, a necessidade de reconstruir a confiança, a possibilidade de que Derek e eu eventualmente queiramos reconstruir nosso relacionamento amoroso. Apreciei a franqueza de Madison ao reconhecer a complexidade dos fatores que estava considerando, em vez de fingir que a decisão era puramente profissional. Madison,
O que aceitar essa promoção significaria para seus pagamentos mensais da dívida? Na verdade, o aumento salarial me permitiria dobrar minha contribuição mensal. Eu poderia pagar $400 por mês em vez de $200, o que reduziria significativamente o tempo total de pagamento. E o que isso significaria para o seu relacionamento com Derek? Sinceramente, não sabemos. Estamos reconstruindo nossa amizade e estabilidade individual há um ano, mas ainda não testamos se nossa conexão pode sobreviver à distância geográfica ou a grandes mudanças de vida. O que seu instinto lhe diz sobre isso? Madison ficou em silêncio por quase 30 segundos antes de responder. Meu instinto me diz que, se nosso relacionamento não resistir à minha aceitação de uma oportunidade de carreira que melhore minha estabilidade financeira e meu desenvolvimento profissional, então provavelmente não foi construído sobre a base certa. De qualquer forma, essa percepção me impressionou porque sugeriu que Madison havia desenvolvido uma perspectiva sobre a dinâmica dos relacionamentos que estivera completamente ausente durante o planejamento do seu noivado. Madison, o que você espera de mim em relação a essa decisão? Gostaria de saber sua opinião sobre se aceitar essa promoção interferiria no processo de reconstrução da confiança em que temos trabalhado este ano. Por que minha opinião é importante para sua decisão de carreira? Porque aprendi que sua confiança e respeito importam mais para mim do que eu imaginava quando a tratava como uma simples funcionária. Porque quero tomar decisões que demonstrem o tipo de pessoa que estou me tornando, e não a pessoa que eu era durante a festa de noivado. A honestidade na resposta de Madison me comoveu mais do que eu esperava, principalmente porque sugeriu que ela estava considerando meus sentimentos como um fator em seu planejamento de vida, em vez de simplesmente cumprir obrigações mínimas. Madison, que tipo de pessoa você está se tornando? Alguém que valoriza conquistas autênticas em vez de aparências nas redes sociais. Alguém que entende a diferença entre conquistar respeito e exigi-lo. Alguém que assume a responsabilidade por seus erros e trabalha para reparar os danos em vez de dar desculpas. E aceitar essa promoção demonstraria essas qualidades. Como? Optei por avançar na carreira por meio de desempenho real, em vez de permanecer geograficamente próximo para preservar um relacionamento que talvez ainda não esteja pronto para grandes desafios. O que Derek acha da sua perspectiva sobre a sua prontidão para um relacionamento? Ele concorda que devemos priorizar o desenvolvimento individual em vez da manutenção do relacionamento neste momento. Ambos queremos nos tornar pessoas capazes de construir algo saudável juntos, caso seja isso que decidamos buscar. Mas você não tem certeza se é isso que você vai decidir seguir no final das contas? Não temos certeza de nada a longo prazo, o que parece muito mais saudável do que a falsa certeza que tínhamos quando ficamos noivos sem realmente nos conhecermos. Fiquei impressionada com a maturidade emocional de Madison e sua avaliação realista da situação com Derek, principalmente porque contrastava fortemente com as suposições arrogantes e fantasias românticas que haviam caracterizado suas decisões anteriores. Madison, acho que aceitar essa promoção demonstraria exatamente o tipo de discernimento e priorização que constrói confiança, em vez de miná-la. Realmente? Na verdade, você está priorizando o crescimento profissional e a responsabilidade financeira em detrimento da conveniência nos relacionamentos. Você está tomando decisões com base na estabilidade a longo prazo, em vez do conforto emocional imediato. E se isso significar que Derek e eu nos distanciamos ou percebemos que não somos compatíveis à distância, então você terá aprendido algo importante sobre o seu relacionamento antes de assumir compromissos para a vida toda que seriam muito mais complicados de desfazer. Madison riu com um tom que soou mais de alívio do que de diversão. Senhora Blackstone. Há um ano, eu esperaria que Derek recusasse esse tipo de oportunidade se ela interferisse em nossos planos de relacionamento. Agora, acho que perderia o respeito por ele se me pedisse para priorizar a conveniência dele em detrimento da minha ascensão profissional. Isso representa um crescimento pessoal significativo. É como se finalmente estivesse amadurecendo, o que é constrangedor admitir aos 29 anos, mas também libertador. Madison, o que você espera de mim em termos de apoio a essa decisão? Quero que saiba que não estou fugindo da responsabilidade nem tentando escapar das consequências da festa de noivado. Estou tentando fazer escolhas que demonstrem o tipo de pessoa que merece confiança e respeito, e não alguém que apenas promete melhorar. Aprecio essa distinção e gostaria que Derek soubesse que você apoia decisões que priorizam o crescimento individual e a responsabilidade financeira, mesmo quando isso gera incerteza sobre o futuro do relacionamento. Com certeza posso comunicar isso ao Derek.
Senhora Blackstone, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você acha que existe a possibilidade de Dererick e eu reconstruirmos a confiança e a compatibilidade necessárias para termos um relacionamento saudável? Ou acha que alguns danos são irreparáveis? A pergunta exigia honestidade sobre as observações que eu vinha fazendo ao longo do último ano a respeito do desenvolvimento individual de Derek Madison e de suas interações durante as visitas mensais. Madison, acho que ambos demonstraram capacidade para mudanças positivas significativas. Se essa mudança os tornará mais compatíveis um com o outro ou os ajudará a perceber que querem coisas diferentes da vida, só o tempo dirá. E você está bem com qualquer um dos resultados. O que mais me interessa é que ambos se tornem pessoas capazes de construir relacionamentos saudáveis com parceiros que valorizem sua essência, em vez de suas potenciais heranças. Era isso que eu esperava que você dissesse. Algumas relações familiares são reconstruídas por meio de uma gestão cuidadosa das expectativas e da restauração gradual da confiança. Nosso relacionamento familiar estava sendo fortalecido por meio da comunicação honesta sobre decisões difíceis e do respeito mútuo pelo crescimento individual em detrimento da conveniência ou da tradição. E, pela primeira vez desde a festa de noivado, senti confiança de que tanto Derek quanto Madison estavam se tornando pessoas em quem se podia confiar para tomar decisões importantes sobre seus futuros, independentemente de esses futuros incluírem um ao outro. 2 anos após a festa de noivado, eu estava na minha adega reconstruída, admirando a nova coleção de vinhos antigos que eu vinha cuidadosamente construindo para substituir o que havia sido perdido, quando Derek bateu na porta de segurança carregando uma garrafa de champanhe e com a expressão de alguém que tinha notícias importantes para compartilhar. Mãe, você tem alguns minutos? Eu queria conversar com você sobre algo importante. Claro, entre. Ele entrou no espaço climatizado com a reverência que aprenderá a demonstrar por coisas insubstituíveis, colocando a garrafa de champanhe na minha mesa de degustação com meticulosa precisão. Qual é a ocasião? Madison foi promovida novamente. Agora ela é diretora de marketing para toda a região do Pacífico Noroeste, e seu salário aumentou o suficiente para que possamos acelerar significativamente o pagamento de nossas dívidas. Que notícia maravilhosa! De quanta aceleração estamos falando? Podemos pagar $1.500 por mês em vez de $800, o que liquidaria nossa dívida em aproximadamente 4 anos em vez de 8. A melhoria prática foi substancial, mas eu estava mais interessado na reação emocional de Derek ao sucesso profissional contínuo de Madison. Como você se sente em relação à ascensão profissional de Madison? Tenho orgulho dela. Muito orgulho mesmo. Ela construiu algo real e sustentável com suas próprias habilidades e está fazendo um trabalho que considera significativo, em vez de apenas postar conteúdo sobre estilo de vida para obter validação nas redes sociais. E como você se sente em relação ao seu próprio desenvolvimento de carreira? Derek sorriu com a confiança que gradualmente substituirá sua insegurança e defensiva anteriores em relação às conquistas profissionais. Fui promovido a consultor sênior e comecei a me especializar em ajudar pessoas a se recuperarem de erros financeiros. Descobri que ter experiência pessoal com dívidas e problemas de dependência me torna mais eficaz em ajudar os clientes a desenvolverem estratégias financeiras realistas. Então, vocês dois estão construindo carreiras que utilizam as lições aprendidas com seus erros. Exatamente. Madison ajuda empresas a desenvolverem estratégias de marketing autênticas em vez de falsas estratégias de estilo de vida. E eu ajudo pessoas a criarem planos financeiros sustentáveis em vez de manterem aparências que não podem bancar. E, pessoalmente, como vocês dois estão individualmente? Melhor do que nunca. Cada um de nós desenvolveu identidades e capacidades que não dependem do dinheiro ou da validação de outras pessoas. Sabemos quem somos e o que queremos da vida. E é por isso que eu queria falar com você hoje. A expressão de Dererick tornou-se mais séria enquanto ele gesticulava em direção à garrafa de champanhe. Madison e eu temos conversado sobre o nosso futuro juntos e tomamos algumas decisões sobre o nosso relacionamento. Senti uma mistura de curiosidade e preocupação, imaginando se 2 anos de crescimento individual os haviam aproximado ou os ajudado a perceber que queriam coisas diferentes da vida. Que tipo de decisões? Decidimos nos casar. Não imediatamente e não com a festa elaborada que planejamos antes, mas eventualmente, quando nossas dívidas estiverem pagas e provarmos que podemos manter a estabilidade financeira de forma independente.
O anúncio me surpreendeu porque eu tinha assumido que o relacionamento deles estava caminhando para uma amizade, e não para uma reconciliação romântica. O que fez vocês mudarem de ideia sobre o casamento? Percebemos que agora realmente nos conhecemos e gostamos um do outro, em vez de nos sentirmos atraídos por versões um do outro que havíamos inventado para evitar lidar com a realidade. E você tem certeza de que essa atração se baseia em uma compatibilidade genuína, e não em um trauma compartilhado decorrente do desastre da festa de noivado. Dererick riu com genuíno divertimento, e não com defensiva. Testamos nosso relacionamento sob a distância geográfica, o estresse financeiro, o escrutínio familiar e as pressões individuais da carreira. Se fossemos descobrir incompatibilidades fundamentais, já as teríamos encontrado. O que significam eventualmente ou em termos de cronograma? Queremos quitar nossas dívidas completamente, manter a estabilidade financeira por pelo menos um ano depois disso e economizar dinheiro suficiente para pagar nosso próprio casamento sem a ajuda da família. Ou seja, daqui a aproximadamente 5 ou 6 anos. Sim. O que nos dá tempo para continuarmos crescendo individualmente e construindo o tipo de parceria que pode realmente sustentar um compromisso para a vida toda. Examinei a expressão de Derek em busca de sinais de arrogância, impaciência ou expectativas irreais que caracterizavam sua abordagem anterior às principais decisões da vida, mas encontrei apenas determinação ponderada e afeto genuíno quando ele mencionou Madison. Derek, o que mudou nos seus sentimentos por Madison agora em comparação com 2 anos atrás? Há 2 anos, eu me senti atraído pela ideia de ter uma namorada bem-sucedida e bonita que me fizesse parecer bem socialmente. Agora, eu respeito e admiro a pessoa que ela se tornou por seus próprios esforços. E gosto de passar tempo com ela por quem ela realmente é, e não por como ela me faz parecer. E o que Madison sente por você? Ela diz que se sente atraída pela minha honestidade e ética de trabalho e que confia em mim para tomar decisões baseadas na estabilidade a longo prazo, em vez de gratificação imediata. Confiança. Isso é significativo, considerando a base de engano em que seu relacionamento começou. Reconstruímos a confiança demonstrando consistência entre os valores que declaramos e o nosso comportamento real ao longo de extensos períodos de tempo. A que valores você se refere? Responsabilidade financeira, comunicação honesta, respeito mútuo pelos objetivos e conquistas individuais e disposição para priorizar a saúde do relacionamento em detrimento das expectativas sociais ou da pressão familiar. A descrição que Derek fez da reconstrução do relacionamento deles me impressionou porque sugeriu que eles aprenderiam a valorizar a parceria em vez do desempenho e a autenticidade em vez das aparências. Derek, o que você espera de mim em relação aos seus planos de casamento? Espero a sua bênção. Não a sua ajuda financeira, nem a sua propriedade como local para o casamento, apenas a sua aprovação de que Madison é alguém digna de se juntar à nossa família para sempre. E se eu não estiver pronto para oferecer essa bênção? Então, continuaremos trabalhando para conquistar sua confiança e respeito até que você se sinta seguro de que demonstramos a maturidade necessária para fazer parte da família. Sem pressão, sem ultimatos, sem exigências de aceitação imediata, nada disso. Entendemos que a confiança precisa ser conquistada gradualmente por meio da demonstração constante de bom senso, e não exigida com base em sentimentos românticos ou obrigações familiares. Fui até minha adega e escolhi uma garrafa de Chantal Pichon Baron de 1990. Um vinho excelente que representava uma celebração, e não uma raridade para investimento. Derek, gostaria de abrir este vinho para celebrar a promoção da Madison e o anúncio do seu noivado. Tem certeza? Essa garrafa parece cara. Esta garrafa custa aproximadamente $200. Caro o suficiente para representar ocasiões especiais. Acessível o suficiente para que compartilhá-la não cause estresse financeiro para ninguém. E você se sente à vontade para abri-lo nesta ocasião? Sinto-me à vontade para compartilhar isso com pessoas que entendem a diferença entre celebração e consumo e que já provaram ser capazes de apreciar experiências especiais sem exigi-las. Derek sorriu enquanto me observava preparar o vinho com atenção meticulosa à temperatura ideal para servir e à taça escolhida. Mãe, o que te convenceu de que Madison e eu merecemos compartilhar algo tão especial com você? Ambos demonstraram que entendem o valor das coisas insubstituíveis e que estão dispostos a trabalhar para conquistar o que desejam, em vez de esperar que lhes seja dado automaticamente. Meu filho fez uma festa de noivado de $80.000 no meu vinhedo, mas nunca contou para a noiva que eu era o dono da propriedade.
Ela me tratou como se eu fosse apenas o jardineiro, abriu minha adega de vinhos antigos e serviu garrafas de $10.000 aos convidados, enquanto zombava do vinho velho e empoeirado. Quando ela declarou que transformaria nossa futura propriedade em um espaço comercial, revelei que, na verdade, o jardineiro era o dono de tudo. O vinhedo de 48 hectares, a coleção de vinhos de $2,8 milhões e os $93 mil em safras insubstituíveis que ela acabará de destruir por ignorância e arrogância. Às vezes, as lições mais caras ensinam a sabedoria mais valiosa. Aos 64 anos, eu não era mais a mulher cujo noivo havia dispensado como empregada doméstica, destruindo ao mesmo tempo um patrimônio familiar inestimável. Eu era Victoria Blackstone, dona de vinhedo, que ensinou a dois jovens que o respeito deve ser conquistado pelo caráter, e não exigido por meio de expectativas de herança, e que alguns relacionamentos podem sobreviver a erros catastróficos se ambas as partes estiverem dispostas a se esforçar para se tornarem dignas de confiança. O vinho que Dererick e Madison destruíram durante a festa de noivado era insubstituível. Mas as pessoas em que se transformaram ao enfrentar as consequências daquela destruição eram infinitamente mais valiosas do que qualquer safra da minha coleção. E cada vez que eu os via tomar decisões baseadas na sabedoria a longo prazo, em vez da gratificação imediata, eu me sentia grato por seu fracasso espetacular como jovens adultos mimados ter criado a oportunidade para que eles se tornassem pessoas dignas do legado familiar que um dia presumiram poder herdar sem esforço. Algumas heranças são financeiras. Outras são sabedoria. A melhor herança é o caráter para administrar ambas com responsabilidade. Derek e Madison finalmente estavam conquistando o direito a ambas. O fim,